Conversinha ao pé do ouvido. O José Luiz Súnica de Campinas pede para a gente fazer um comentário sobre a explosão da supernova, a estrela supernova, com brilho nunca visto. Isso aqui é um mistério tremendo do aspecto esotérico também. Dá pra gente falar alguma coisa assim a respeito? Muita coisa não se pode falar ainda a respeito. E muita coisa não foi nem entendida ainda, porque não pense você que a Gupta Vidya, a ciência iniciática das idades, o que existe mais esotérico no mundo, ligado, por exemplo, à teosofia, gnose, Rosa Cruz, etc., né? E todas as escolas iniciáticas do mundo, as mais antigas e as mais modernas, as mais novas, eubiose, etc., ninguém sabe tudo, porque o próprio mestre, quando vem aqui, o famoso revelador, né? Aquele que vem para dar um impulso numa era ou numa sub-raça, ou num ramo racial, né? Ou às vezes até numa raça inteira, como o caso do Manu Vaivasvata, por exemplo, que pela tradição esotérica foi aquele que conduziu o povo escolhido na meseta do Pamir, onde começaram a nascer crianças com 5 dedos em cada mão, 5 em cada pé, costelas diferenciadas, o olfato ainda começando, né? Porque o Atlante não tinha olfato, tinha 4 dedos em cada mão, 4 em cada pé e tal, era diferente, está tudo em evolução, né? Então, esse Manu Vaivasvata, pela tradição, conduziu o povo. Manu é o condutor, Moisés era o Manu, né? E assim por diante. Conduziu o povo até a meseta do Pamir. Aconteceu assim, várias fases, em 4 momentos, aliás. O famoso dilúvio narrado pela Bíblia, né? Que aconteceu em 4 etapas, onde afundou a Atlântida. Não o continente Atlante, não é assim. Atlântida era o mundo inteiro, né? Era o nome, Atlântida. E Oceano Atlântico não é por causa a Atlântida recebeu o nome por causa do oceano, é o contrário. O oceano recebeu o nome de Atlântico por causa da Atlântida. É diferente, a Atlântida era tudo. Era o mundo inteiro, né? Como a raça hiperbórea também foi no mundo inteiro, a raça adâmica ou polar se desenvolveu mais nos polos, mas também equivalia ao mundo inteiro e vai por aí afora. Bom, a NASA anuncia a explosão de uma estrela supernova com brilho nunca visto. O que isso significa esotericamente? Sinceramente, precisaria que Maitreya contasse pra gente o que quer dizer isso. Detona alguma coisa na era de Aquário na Terra? Claro que tem sentido, porque o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, para a realização da causa única que está no meio, que somos nós, esses palhaços aqui, hipoteticamente humanos ou racionais ainda, apesar que somos crianças, né? E que somos os observadores. Daí a expressão do Albert Einstein, que disse em certa ocasião: o universo só existe porque existe observador. Sem alguém observando o universo, a vida não tem sentido. Se não há coisa para observar, para que universo, né? Alguém tem que observar isso tudo. Então o ser humano é o observador, mas também ele é partícipe dessa obra toda da criação. Agora, quem cria universos? Quem explode supernovas? Quem detona, como dizem os livros antigos da sábia Índia de um passado distante, não de agora, a Índia não tem mais nada lá, né? Tem um outro adepto ainda, um Satya Sai Baba e alguns outros com alguma espiritualidade, mas não aqueles antigos que sabiam de tudo, né? De tudo até o momento em que estavam vivendo. Do futuro ninguém sabe. Daí o próprio Sócrates, que era um tremendo de um iniciado nesse mistério, disse: eu só sei que nada sei, porque não sabia mesmo. Ele sabia até ali, naquele momento em que ele viveu na Grécia. Dali para frente, não, porque não aconteceu ainda. Como é que você vai saber o que não aconteceu? Só numa cabecinha muito infantil, para saber o que não aconteceu. A vida é experiência. Experiência é tamas, ou experiência, mão na massa. A vida aqui na Terra, isso é tamas, né? Daí a expressão Gautama, Gautama, o que atravessa, ajuda a gente a atravessar o mar vermelho da experiência e não abrir o mar para você passar por dentro d'água, não tem sentido. É melhor pegar um disco voador e passar por cima, não é? Que já tinha na época.
Muito antes de Moisés, Mahabharata, um poema que mostra a saga da raça ariana, escrito por um tal de Vyasa, narra num determinado ponto o seguinte: Rã no seu prato voador, antes de Moisés, ó. Rã no seu prato voador, cada tiro que ele dava, 150 mil de nós iam para o espaço, morriam. Aí, ó, a ligação entre nós e esses seres que viajam nas naves gigantescas, nas menores, nos disquinhos, etc. Então, quem provoca essa coisa tudo, essas mutações todas no espaço? Até nós provocamos, né? Até nós provocamos. O nosso amigo Goulart de Andrade esteve em Pouso Alegre e viu, registrou na televisão e mostrou naquele comando da madrugada dele. Ele até me perguntou: o que você acha disso, Carvalho? O Goulart é amigo da gente há muitos anos, né? Ele viu, por exemplo, o Thomas Green Morton dirigir uma carreta enorme com a força do pensamento. Eu não faria isso que o Thomas Green Morton fez, porque eu acho que é gastar seeds, né? Ou energias psicomentais, e você pode voltar numa vida seguinte sem essas energias psicomentais que você demorou, às vezes, várias encarnações para conquistar. Não é por aí, né? Mas eu não estou aqui para criticar também Thomas Green Morton, né? O fato é que até astronauta, cara que pisou na Lua, vem se tratar com o Thomas Morton aqui, ele que é conterrâneo mineiro, né? Aqui em Pouso Alegre, quer dizer. Ele provoca, por exemplo, certas explosões na parte mais alta da atmosfera daqui da Terra. Ele fala: observe lá em cima, lá, começa lá, pum, pum, explodindo como se fosse foguete lá em cima, né? Ele fez na cara de um sobrinho que eu tenho, na época da loteria esportiva, só tinha loteria esportiva, depois que veio a loto, né? Ele pegou na mão um volante, amassou o volante tudo, botou dentro da mão, pegou um cigarro aceso e pôs sobre a mão dele, né, sem queimar a mão. Foi colocando aquela brasa do cigarro, que tem um calor violento ali, queima qualquer coisa e arde muito, dói. Eu mesmo já me queimei com cigarro, né? Quando fumava, há 20 e tantos anos atrás. E ele foi colocando o cigarro aceso na mão. Quando ele abriu a mão, na vista de um monte de gente, estava tudo marcadinho, bonitinho, né? Dentro dos quadrinhos, os jogos da loteria esportiva, né? E esse sobrinho que é tipo ver para crer, tipo São Tomé, ficou impressionado com isso. Isso para mim é fenômeno. Isso. Os atlantes já faziam isso e antes deles os lemurianos, não é por aí. A ordem agora é desenvolver o raciocínio. Quem detonou esse processo foi Hermes o Trimegisto em 3500 a.C., quando ele passou as leis que regem o quinto dia da criação, e ninguém entendeu isso até hoje. Está todo mundo procurando fenômeno, atravessar a parede, ler o pensamento do outro, fazer viagem astral e outras bobagens que não levam a quase nada, levam a alguma coisa, mas há muito pouco. O ser humano tem que desenvolver o mental. A energia mental é muito mais forte que a energia psíquica pura, a energia dos desejos, ou de Kama-rupas, né? Ou a energia da alma animal nossa. Ela é muito mais poderosa, a energia mental. Basta dizer que essa energia mental, ela cria mônadas, ou coisas que vão encarnar depois na Terra. Isso aí chama-se o poder de Kriya Shakti, ou criar com a mente, que o ser humano não sabe fazer isso espontaneamente e com consciência ainda, porque ele é psicomentalmente infantil. Um dia ele vai fazer isso. A tendência nossa é nos aproximarmos cada vez mais dos seres de mais alta hierarquia. Dito tudo isso, feita essa ressalva, vamos falar um pouco então da supernova, ou das coisas criadas no chamado espaço sideral, ou no seio do caos dos gregos, ou da substância raiz, ou da matéria primordial, a mater rhea, de onde tudo sai, onde há um princípio criador, que esse sim nós podemos chamar de Deus único e verdadeiro, não manifestado, que quando se manifesta já é relativo. A tradição teosófica, Blavatsky ensina isso, o professor Henrique José de Souza acrescentou mais uma série de coisas ao que Blavatsky ensina, que ele veio dar continuidade ao que ela deixou, diz o seguinte: não existe um supremo arquiteto do universo, né, como muita gente acredita. São 7 os supremos arquitetos do universo. Cada um é responsável por um dia da criação. Esses chamados arquitetos do universo, os supremos arquitetos do universo,
são 7, são chamados 7 autogerados. Eles correspondem ao chamado Mahashoans dos hindus. Então, por exemplo, na verdade, existe um primeiro autogerado, ele vai ajudando a gerar os outros, né? Então você tem, em todas as tradições de todos os povos antigos, você tem esses seres, né? Você vai entre os hindus, eles são chamados de Mahashoans, ou grande Shoans, grandes anjos enormes, como o Sol é um deles, já falei várias vezes aqui. A Lua é outro, a Terra é outro, Saturno é outro. Cada um ser desse, ele tem um corpo enorme, asas, etc. Um formato que parece humano, mas ele não é feito à nossa imagem e semelhança, é nós que somos feitos à imagem e semelhança dele, né? Para chegar a ter corpo daquele tipo ali, foi um Deus nos acuda, né? E tá tudo sendo aperfeiçoado, não tem nada parado no universo. Esses seres é que são os criadores de tudo. Eles é que detonam nebulosas, transformam, fazem, por exemplo, a Via Láctea, como dizia o professor Henrique Zé de Souza, é um espermatozoário celeste, né? Quando um cometa penetra num gameta, que é um óvulo, né, celeste, vamos chamar assim, um cometa feminino, dá uma verdadeira explosão, porque surge um universo novo. Aí, ó, o que está acontecendo então? A supernova que explode. Isso na cabeça da gente é uma explosão. E a gente pensa que isso aqui, se a gente estiver perto, queima a gente tudo, acaba com a gente. Espera aí, nós estamos falando de dimensões diferentes de matéria, né? Esses seres é que são os chamados 7 grandes supremos arquitetos do universo, em nome de um Deus único. Eles é que cuidam de cada dia da criação. Por exemplo, o Mahashoan, que cuida do 4º dia da criação, ele é o comandante geral do universo inteiro, por isso ele é chamado de o rei de Melquisedeque, ou o rei do bem e do mal, né? É ele que comanda essas coisas. Essas coisas que eu comento aqui não estão afastadas da astronomia esotérica. Entende, Zé Luiz? Faz parte de tudo, é um todo. Isso aqui não é misticismo à toa, isso aqui é ciência esotérica, ou Gupta Vidya, como a Blavatsky chama, ciência iniciática das idades, né? Quem provoca o Big Bang, ele não é espontâneo, são esses mesmos seres chamados de Mahashoans. É que as nossas vistas, nossos olhos não estão preparados para enxergar nessa dimensão. Eu, por acaso, passei por umas experiências interessantes, né? Vendo alguma coisa na dimensão físico-mental abstrata, ajudado que fui por seres do outro lado, que sozinho ninguém vai, não tem jeito, né? Então, mesmo que eu tenha alguma certeza disso, na minha cabeça o que mais existe é dúvida. Tem gente que pensa, vou passar isso aqui pro Carvalho e ele responde qualquer dúvida. Que responde o quê, né? Se eu contar para você a quantidade de dúvida que eu tenho na minha cabeça, né? São dúvidas incríveis, mas pelo menos alguma resposta a gente tem. Supernova, universos, Via Láctea, nebulosa, teoria nebular, ou teoria corpuscular do Sol, e mais isso, e mais essa coisa toda que a ciência vem estudando aí há séculos, desde Laplace, de Herschel e outros grandes astrônomos, estudiosos químicos, William Crookes, por exemplo, grande químico, elogiado pela Blavatsky, né? Todos esses seres tiveram uma grande importância, mas eles militaram em equívocos, né, do ponto de vista esotérico. Agora, é claro, como Deus escreve certo por linhas tortas, a ciência é que vem validando aquilo que o esoterismo tem dito há milhares e milhares e milhares de anos atrás, né? E até milhões e milhões, estupidilhões de anos atrás, em dias anteriores à criação. Porque tudo é uma sequência, né? Não há nada que não esteja ligado a isso que a gente diz aqui. Aí a gente fala, de repente um ouvinte escreve para cá e pede assim, comente sobre extraterrestre. Não existe. São naves enormes que viajam pelo espaço, no escuro do céu, criando o universo. E cada comandante de uma nave dessa, do tamanho de um continente inteiro nosso aqui, né? Cada nave dessa é responsável por um dia da criação e seu comandante é um Noé. Noé é o mesmo Melquisedeque, de acordo com a etimologia da palavra numa língua antiga, já extinta há muito tempo, né? Como explica Mário Rosto de Luna, e vai por aí afora. Tudo faz parte de uma mesma coisa, né? Agora, eu garanto a você que uma explosão de uma supernova dessa, como a NASA anunciou, né?
que nunca houve um brilho desse aí, o ser humano pelo menos nunca viu um brilho desse, né? Eu garanto a você que tem a ver com a gente aqui na Terra, sim, porque tá tudo ligado. Os astrônomos que eu digo com as teorias das cordas, supercordas, onde dizem que um planeta está ligado ao outro por cordas ou por supercordas, ou sei lá que teoria que eles inventam por aí. Como nós estamos ligados pelos cordões umbilicais, de coração a coração, de umbigo a umbigo, né? De alma animal a alma animal e de alma espiritual a alma espiritual.